Agora, há um problema, Sérgio, a real diferença entre o que está posto nos textos, entre os objetivos que você busca alcançar com os textos e a capacidade atual de os educadores realizarem, marcharem no sentido dos objetivos. E a gente reconhece esse hiato em termos realistas. Quer dizer, eu seria, inclusive, um mentiroso se eu te dissesse, olha, está tudo maravilhoso lá. Se tu chega lá, tu vai encontrar a nova pedagogia, realmente. Já vai encontrar os examinadores culturais apanham esses materiais todos e fazem um trabalho excelente. Não. Eu te diria, contudo, que fazem um trabalho excelente na medida que fazem o que podem fazer. Então, o que podem fazer é que precisa ir dilatando-se na medida em que a sua prática crescer. Então, se você funciona em termos realistas, no sentido de compreender, inclusive, por que os examinadores culturais, os educadores populares fazem coisas que a ti te poderia parecer como erradas, dentro do teu contexto, no teu contexto político, ideológico, etc., na tua opção, mas que lá não são. Eu vou dar um exemplo agora concreto, que eu analisei, inclusive, numa carta que eu fiz à Guiné-Bissau. Porque eu sempre ponho a equipe da Guiné-Bissau a par de tudo o que se faz em São Tomé e vice-versa. Então, eu escrevo, um dia, por exemplo, eu fiz um relatório oral de 1h20 para a Guiné-Bissau e mandei a cassete sobre a situação de São Tomé. E às vezes eu escrevo. Eu fiz uma carta de 15 páginas desse ano, fim do ano passado, sobre o que eu estava vendo em São Tomé. Então eu dizia na carta, me lembro, quando eu descrevia uma das sessões do Círculo de Cultura que eu assisti, se eu tivesse recém-chegando lá, saindo do aeroporto para assistir àquela reunião, e que eu tivesse em Vitória, venha ver uma experiência com a aplicação do que se chama o seu método. Eu dizia na carta que eu teria ficado completamente espantado, surpreso, do que me pareceria ser o autoritarismo do educador. Na verdade, porém, não havia autoritarismo nenhum. Havia, pelo contrário, uma necessidade disposta pelo processo histórico do país para aquele comportamento que eu vi. Então, o comportamento era o seguinte: uma menina chegou atrasada, uma mocinha, 5 minutos, à reunião, o animador parou, levado-se, ficou no silêncio, ele olhou para ela e disse: camarada, 5 minutos. O camarada possivelmente estava conversando sobre maluquices do portão aí do prédio, quando nós aqui começávamos já a trabalhar. Camarada, você precisa saber que a reconstrução nacional não pode ser feita sem disciplina, trabalho e unidade. Eu espero que a camarada tome consciência da sua falta de responsabilidade e não repita o que acaba de fazer. A menina de pé, pediu desculpa, sentou-se muda. Eu não disse coisa nenhuma que podia dizer, nem devia, a não ser pensar. O círculo sempre excelente, hein? O animador mais duro, hein? Duro. Muito duro, com uma autoridade que eu quase vi impunha. Mas não era um mestre de escola, era um político. Político que falava. Ele não falava nos debates, ele não perdia uma chance para falar da responsabilidade do povo na reconstrução do país. Dando uns exemplos bem populares, bem concretos, com relação à situação política do momento lá. Depois fui para casa, e outros círculos, e fui para o hotel, comecei a pensar. Na saída, um dos membros da Comissão Nacional me disse: camarada Paulo Freire, eu acho que eu preciso chamar a atenção desse animador. Ele é muito competente, muito bom, muito esforçado, ele faz isso tudo sem ganhar um tostão, entende? Ele dá um exemplo dele, ele trabalha toda noite, não ganha nada, não está entendendo para pagar ele. Mas nós precisamos chamar a atenção dele porque ele está muito bom. O outro nacional também, possivelmente dizendo isso muito mais para diminuir em mim o que lhe parecia que estava havendo uma decepção. Eu disse: olha, fulano, nada, amanhã eu queria conversar com vocês da comissão. Fui para casa e fui pensar. No dia seguinte eu me reuni com eles. Disse: olha, eu estou totalmente de acordo com o animador. Os caras lá, digo, vocês devem ter visto no meu livro, tudo que eu digo, um negócio diferente daquilo. Mas a gente tem que ler os outros. Também fazendo a redução toda da realidade nossa. O problema que se coloca aí é o seguinte, no meu entender. São Tomé e Príncipe, toda a história da luta, da recusa do São Tomense à presença colonial é riquíssima. Eles merecem estudo. São 500 anos de resistência cultural ao invasor, que só uma vez ou outra,
durante esses 500 anos, se expressou em termos de violência física também, contra a organização popular. Mas, obviamente, mais recentemente, não houve chance nunca mais disso. No momento em que a independência vem, depois do 25 de abril de Portugal, a massa popular emerge com a euforia da independência, mas ao nível de uma consciência rebelde e não de uma consciência revolucionária. E há uma diferença profunda entre a consciência rebelde, nacionalista, e a consciência revolucionária, que, sendo profundamente inquieta, a consciência revolucionária é também profundamente paciente e organizada, com vistas à criação revolucionária, à recriação revolucionária da sociedade. A consciência revolucionária implica, na medida em que ela se vai constituindo uma prática revolucionária, uma clareza cada vez maior com relação aos objetivos, aos meios, aos recursos, às táticas, em coerência com a estratégia. A consciência rebelde, não. Ela é profundamente emocional. Ela é visceral, ela é orgânica, quase biológica. E falta à consciência rebelde o sentido mais crítico, mais profundo da consciência revolucionária. Agora, no momento em que a consciência rebelde emerge, ela identifica qualquer ordem, qualquer disciplina, com a velha ordem e a velha disciplina, que no fundo era uma ordem e disciplina de classe dos colonizadores sobre as massas. E a tendência é repudiar. Parta de onde parte essa ordem. Então ela não aceita o enquadramento necessário, crítico. Ela quer romper com isso. Então, se você não tiver o equilíbrio perfeito, a noção exata de como equilibrar, uma autoridade que não se deve tornar autoritária, mas que jamais pode permitir que a liberdade se torne licença, vocês se perdem no processo. Vocês vão cair num espontaneísmo que é querido pela consciência rebelde. A rebelde é espontaneísta. Então é preciso isso. O pessoal da comissão me disse, camarada Paulo, você está completamente certo. Você imagina o seguinte, que os grandes problemas que o Ministério da Educação está tendo no momento são problemas de disciplina. Entre estudante e professor, entre professor e coordenador. O estudante não aceita a ordem do professor e o professor não aceita a sugestão dos chamados responsáveis dos departamentos. Há um choque constante.